Durante séculos, o nome circulou entre cronistas, historiadores e navegadores navais. Seu nome é São João Batista, mas quase ninguém conhece seu nome hoje. E isso é muito estranho, porque estamos falando de um navio que foi uma das embarcações mais impressionantes do auge do Império Português. Um navio tão poderoso que reis faziam questão de visitá-lo. Um navio que participou de campanhas militares decisivas. Um navio que ajudou a consolidar a reputação da marinha portuguesa, em uma época que Portugal tinha rotas comerciais em 3 continentes. Mas existe um problema. Diferente do Titanic, do Victory, do Vasa, quase ninguém sabe como ele era. Não existe fotografias, não existe modelos preservados, não existe um pedaço de casco sequer sobrevivente. Não existe sequer consenso entre os historiadores sobre a sua construção. Depois de anos navegando nos mares, o fim dele terminou de uma forma que ninguém esperava. E não foi em grandes batalhas, não foi durante uma tempestade e não desapareceu no fundo do oceano. Ele foi desmontado aqui no Brasil. E hoje vamos conhecer a história desse navio lendário, o São João Batista, o famoso Botafogo. Mas antes de continuar esse vídeo, eu peço que você se inscreva, ainda mais se você gosta de histórias sobre navios, oceanos e gigantes que mudaram as rotas comerciais. E lembre-se, os navios passam e as histórias ficam. Para entender a importância do Botafogo, a gente precisa voltar no século XVI, em uma época que Portugal era uma superpotência marítima. Enquanto a Europa estava tentando combater territórios continentais, Portugal já estava atravessando continentes. Suas embarcações cruzavam pelo Oceano Atlântico, contornavam a África e chegavam à Índia, e navegavam pelo Oceano Índico, e estabeleceram postos comerciais que transformariam comércios inteiros. Naquele momento, controlar os mares significava controlar a riqueza. Significava controlar especiarias, controlar rotas comerciais, controlar impérios, mas esse domínio tinha um preço. Isso significava que eles precisariam enfrentar grandes tempestades, piratas e frotas navais e forças militares que disputavam cada posto comercial na parte do planeta. Por isso Portugal investia tão pesado em construção naval. Os estaleiros portugueses eram um dos mais avançados do mundo. E foi nesse contexto que justamente surgiu uma lenda naval. E o seu nome é São João Batista. Um galeão gigantesco para os padrões da época, projetado para impressionar aliados e afrontar os inimigos, e demonstrar ao mundo o poder naval português. O seu nome, apesar de ser João Batista, ele tinha um apelido, chamado Botafogo. E existe uma razão muito curiosa para isso. O São João Batista foi construído no Dom João III. Seu tamanho impressionava até mesmo os grandes galeões portugueses. Na época, a embarcação desse porte era totalmente fora do comum para a época. Cada navio era uma combinação de experiência e aprendizados durante gerações de seus construtores portugueses. Mas o que realmente tornou o São João Batista um navio lendário não foi o seu tamanho, mas sim a sua artilharia. Relatos históricos atribuem que aquela embarcação possui centenas de canhões. Ao longo dos anos, os cronistas citavam diversos números de artilharia. Alguns falavam centenas, outros dezenas, nunca um número tão específico. Foi justamente por causa desse poder que seu apelido foi Botafogo. O nome estaria associado à sua tão poderosa artilharia. Uma embarcação capaz de lançar impressionantes projéteis contra seus inimigos ao mesmo tempo. Com o passar do tempo, a sua reputação cresceu e as histórias lendárias também. Tanto que o próprio imperador Carlos V, quando foi visitá-lo, ficou impressionado. E imagina o impacto disso, porque ele era considerado um dos homens mais importantes para a Europa. Naquele momento, o Botafogo não era apenas uma embarcação qualquer. Ele era um símbolo de poder flutuante e era um símbolo de alcance global de Portugal. Mas sua fama seria construída definitivamente durante uma campanha militar. Uma embarcação que colocaria o São João Batista diante de umas grandes fortalezas do extremo norte da África e transformaria seu nome em lenda. Se o São João Batista impressionava no porto, ele transformou o seu nome em lenda em guerras. No século XVI, o Grande Mar Mediterrâneo era um dos grandes centros de disputa. Diversos impérios disputavam rotas, portos
e postos estratégicos. E uma dessas disputas levaria o Botafogo para um dos momentos mais importantes de sua história. Em 1535, foi organizada uma grande força para atacar Tunis, no norte da África. O objetivo era retomar a cidade e enfraquecer grupos que tentavam dominar a região. A operação reuniu centenas de embarcações e centenas de homens. Era uma das maiores expedições militares da época. Entre todos aqueles navios, apenas um chamava a atenção: o São João Batista. Segundo alguns relatos históricos, a sua artilharia foi fundamental para aquele desempenho dentro de La Goleta, porque as suas muralhas eram extremamente resistentes, mas a artilharia do Botafogo foi fundamental para esse avanço. A intensidade do bombardeiro foi tão impressionante que o navio foi associado ao poder destrutivo. E foi nesse período que o apelido se consolidou. E foi nesse exato momento que o apelido do Botafogo se consolidou. E faz total sentido. Imagina o impacto das pessoas ao verem centenas de canhões mirando para uma fortaleza e todas disparando ao mesmo tempo. Em uma época que a artilharia estava formando a forma de fazer guerra. Aquilo era impressionante e a campanha foi bem sucedida. Tunis foi totalmente conquistada e a fama atravessou fronteiras. Agora o Botafogo deixou de ser um galeão português e se transformou em um navio lendário europeu. Mas o mais curioso está longe de terminar. Aqui chegamos nas partes mais controversas dessa história. Se você pesquisar sobre o Botafogo na internet, alguns números vão dizer que ele tinha mais de 300 canhões. Outros representam quantidades menores. E aí que tem o mito. O problema é que documentos do século XVI nem sempre são precisos. Muitos cronistas exageravam nos números para dar importância sobre aquela vitória. Por isso que muitos historiadores leem aquelas informações com extrema cautela. Mas o que sabemos do João Batista é que ele possui uma quantidade bem significativa de canhões. O seu poder de fogo era o suficiente para transformar este navio em um dos mais respeitados. Mas afirmar que, com certeza absoluta, ele possuía mais de 366 canhões é algo que ainda gera debates. Mas isso não rebaixa sua importância. Na verdade, isso mostra como que o navio cresceu ao longo dos anos. Quando uma embarcação entra para a história, as grandes lendas começam a crescer ao seu redor. O Titanic passou por isso, o Bismarck, o Yamato e o Botafogo também. O que permanece na sua história é que ele foi uma grande demonstração de poder português durante o seu império.